Glória a Deus. Que noite maravilhosa. A cada evento nosso, a cada encontro, nós vamos buscando aperfeiçoar, em algumas coisas. E a partir desse, nós decidimos aquela mais clara, a luz mais clara. E a partir desse, nós decidimos encurtar o tempo, dos testemunhos, das oportunidades. É muito bom, todos querem compartilhar, mas nós precisamos dar uma importância ainda maior para o momento da palavra, que ela não pode faltar. E estava tomando um tempo um pouco maior nas outras vezes, e a gente decidiu dessa vez encurtar, e que você possa nessa noite sair daqui com a palavra de Deus para a sua vida, para a sua semana, para a sua família, e que nós possamos, assim como foi esse final de semana, transformador, de reflexão, como muitos falaram, de direcionamento, que possa ser uma noite hoje para você da mesma forma, amém? Quero trazer uma palavra para você hoje breve, de 1h30 mais ou menos. 2 Coríntios capítulo 7, versículos 2 Coríntios capítulo 4, verso 7 em diante. Vamos falar do que é mais importante, da palavra de Deus. E o Senhor hoje tem uma palavra poderosa para os nossos corações, para que nós possamos fechar, com a tal da chave de ouro esse final de semana. Então segura aí, aperta o cinto, que o Senhor vai falar aos nossos corações. 2 Coríntios capítulo 7, capítulo 4, verso 7 em diante. Isso, eu vou ler e vocês acompanhem, preste atenção. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também na vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. O verso 16 em diante, do mesmo capítulo 4. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova a cada dia com a palavra do Senhor. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Aplaude e glorifique o nome de Deus. Que palavra maravilhosa. Viver o Evangelho exige renúncia. Renúncia. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu coloquei como tema: se libertando das cadeias e prosseguindo rumo ao nosso alvo. Amém? O entendimento da palavra renúncia
é um termo que caracteriza o ato ou efeito de negar ou rejeitar algo, ou uma atitude. Normalmente esta ação está relacionada ao fato de renunciar a alguma coisa, se abdicar de um objeto ou de algo muito importante. Amém? Nós fomos seres criados por Deus, e logo depois o próprio Deus enviou seu Filho Jesus para nos libertar de uma condenação de pecado, de uma condenação de morte. E para que nós possamos viver, receber essa liberdade, nós precisamos dia a dia renunciar, se afastar, se desviar, deixar de fazer e viver o pecado, as nossas vontades. Por que eu falo as nossas vontades? Porque o nosso corpo, a nossa vida nesta terra, as coisas que vemos, nos levam dia após dia. Eu queria pedir para o pessoal lá do fundo dar uma aquietada aí, porque está tirando a atenção. Amém? Porque as nossas vontades, aquilo que fazemos dia após dia, todos os dias, tendem a nos tirar a nossa atenção do que é eterno. As coisas temporais, o que é temporário, a vida que levamos, os nossos costumes, o que vivemos, nos leva a tirar a atenção do que é mais poderoso, do que é mais importante, do que é eterno, que é a salvação, que é crer em Jesus, que é crer que Jesus veio e pagou um alto preço pelas nossas vidas, e Ele foi preparar morada. O preço, irmãos, da nossa salvação é a renúncia dos nossos desejos dia após dia, porque a Bíblia fala que existe uma guerra todos os dias, do nosso espírito contra a nossa carne. Existe uma guerra que todo dia é travada, daquilo que queremos fazer, daquilo que vivemos, do que vemos, da janela das nossas almas, que são os nossos olhos, que nos atraem no dia a dia, do que vemos e vivemos, contra o nosso espírito. O espírito todo dia luta contra a carne, e Jesus nos chamou para ser seres, homens e mulheres livres, libertos, para que nós possamos experimentar da eternidade que Ele preparou para nós, para que nós possamos experimentar do preço, da compra que Ele fez pelas nossas vidas. E hoje nós precisamos aprender que renunciar todo dia o pecado, a iniquidade, os desejos, a vida torta, a vida errônea que levamos, é extremamente necessário para poder viver e participar da liberdade em Jesus. Feche seus olhos aí um pouco. Ah, Jesus. Pai, nessa noite nós temos um propósito para cumprir neste lugar. A Tua palavra está sendo semeada em nossos corações. Por isso nós queremos declarar agora em nome de Jesus que a Tua presença se manifeste em nossas vidas, que a Tua presença ela se manifeste em nosso meio, e que nenhuma obra do diabo, e que nenhum laço, algema, corrente, cadeia que seja, nada sobre a vida de um dos teus filhos aqui nessa noite, nada nessa noite vai nos impedir
vai nos impedir de alcançar a liberdade. Nada nessa noite vai nos impedir de quebrar todas as cadeias, todos os grilhões. Nada nessa noite vai nos impedir que em teu nome nós possamos proclamar liberdade, que nós possamos proclamar nessa noite salvação. Nada nessa noite vai impedir o teu filho que veio aqui nessa noite, a tua filha, a tua criação, de alcançar de ti, Deus, misericórdia, de alcançar de ti graça, de alcançar de ti favor. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, meu Deus, tirar toda a perturbação da mente, toda a falta de atenção, Pai, e que o Senhor possa quebrantar e acalmar o coração dos teus filhos. Receba da porção de paz do Senhor neste momento sobre a sua vida. Receba a paz, o alívio. Que a calmaria do Espírito Santo de Deus, ela alcance a sua vida agora. Amém. Glória a Deus. Nós temos que ficar muito atentos, porque há um propósito a se cumprir, nós não podemos deixar de fazer nessa noite. Amém. Voltemos. Gálatas 5:1 nos fala que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Quando, irmãos, nós não aprendemos ou vivemos a renúncia nas nossas vidas, nós nos tornamos homens e mulheres escravos. Nós voltamos a viver como seres, como criação e não como filhos. Por que eu estou falando isso? Porque a nossa vida, quando ela não é controlada por Deus, os nossos instintos são como instintos de animais, seres selvagens. Por isso nessa noite o Senhor quer trazer sobre as nossas vidas uma vida de renúncia. De todo dia, irmão, quando você for acordar, quando você for para o seu trabalho, quando você for viver o seu dia, que você possa ter essa palavra cravada no seu coração: eu preciso renunciar à minha vida. Eu preciso renunciar à minha vontade. Eu preciso renunciar ao pecado. Eu preciso renunciar à prostituição. Eu preciso renunciar à mentira. Eu preciso renunciar ao roubo. Eu preciso renunciar à infidelidade. Eu preciso renunciar o pensamento, o desejo de morte. Eu preciso renunciar o suicídio. Eu preciso renunciar essa falta de viver. Quantas pessoas hoje não têm mais graça em viver? Quantas pessoas hoje não sentem mais vontade de se levantar da cama? Tem pessoas que passam o dia dentro de casa trancadas. Tem pessoas que nem acordam para escovar o dente, para limpar o rosto e falar: acordei, estou viva, vou viver. Por quê? Porque perderam o sentido de viver. Antigamente a estratégia era outra. Antigamente o diabo queria transformar você num alcoólatra, num viciado, numa prostituta, no que fosse lá fora. Hoje não. Hoje ele quer trancar você dentro da sua casa. Hoje ele quer destruir os teus sentimentos. Por quê? Porque ele, sabendo que destruindo aqui dentro, tudo lá fora vai por água abaixo. O diabo não quer esperar você alcançar a salvação e encontrar com Cristo. Ele quer que você tire a sua própria vida. Ele quer que você se destrua por si próprio. E Jesus hoje quer nos ensinar a renunciar. Porque ele fala que foi para a liberdade. Eu amo essa palavra, esse versículo. Foi para a liberdade que Jesus nos libertou. Portanto, não volte mais ao jugo de escravidão. Irmãos, hoje você está tendo uma oportunidade de não viver mais debaixo de uma escravidão.
de não viver mais usando as coisas, vivendo as coisas para poder viver uma vida de renúncia. Sabe por que eu estou falando? Nós, quando não estamos conectados, nos relacionando com Deus, sendo filhos e não criação, nós buscamos muitas coisas para poder preencher o espaço do Pai, o vazio. Aí entra bens materiais, a sua procura começa a ficar focada só nisso. Você procura querer cuidar do corpo em excessivo, fala de academia, aquele cuidado próprio excessivo. Você entra na questão das bebidas para poder esquecer tudo aquilo que você está vivendo. Não, vou beber aqui porque quando chegar em casa é aquele problema. Não, vou beber aqui porque amanhã começa a semana. Vou beber aqui, vou fazer isso aqui porque isso aqui ocupa a minha mente, isso aqui ocupa meu coração. As coisas temporais, as coisas momentâneas, elas começam a ocupar todo o tempo da sua vida. A partir daí, irmão, não sobra mais nada para ver o que é eterno. A partir daí não sobra espaço para poder deslumbrar, para poder ver, imaginar a eternidade. Por quê? Porque as coisas que nós vemos estão tomando todo o tempo da nossa vida. E nós começamos a viver um ciclo, aquela velha carreira do rato, né? Que fica ali dentro daquela casinha, rodando naquele círculo, toda hora ao mesmo tempo, aquela correria, aquela mesma vida, aquela mesma coisa, e você não sabe o que é novidade de vida. Porque a mesmice, porque a falta de renúncia, porque as coisas desta terra, as coisas temporais, elas estão tomando mais tempo em nossas vidas hoje do que as que são eternas. E nós precisamos aprender e renunciar isso hoje. Renunciar às coisas temporais. É bom adquirir coisas, é maravilhoso, mas nós temos que aprender que essas coisas não podem ocupar o lugar de Deus nas nossas vidas. Não pode. Irmãos, a nossa mente e o nosso coração tem que estar cativo ao Senhor. E eu quero falar para você, não importa, isso é uma verdade, não importa o que você é, quem você viveu e como você está agora. O que importa é que você tenha a oportunidade de ter um encontro com Ele. Porque um dia eu quero falar de um pouco de Pedro. Um dia Pedro teve um encontro com Deus no seu local de trabalho, e a sua vida foi transformada. Mas foi um encontro que ele realmente precisava, porque naquele dia ele não tinha pescado nada naquela noite. E Jesus chegou para pregar para a multidão e falou para ele: olha, pega teu barco e joga lá para frente, afasta da margem, que eu quero usar o teu barco para poder falar à multidão. E Pedro fez o que o mestre disse. Jesus pregou a palavra e logo depois Jesus falou: olha, pega toda que tu tem de rede aí, pega esse barco e leva para o mais fundo que tiver no meio do rio ou do mar e lança ele. E Pedro falou: Senhor, nós pescamos a noite toda e não pegamos nada, mas sobre a tua palavra nós vamos ir e obedecer. E eles pegando, lançando a rede ao mar, pescaram tanto peixe, pegaram tanto peixe, que aqueles homens daquele barco não conseguiram juntar, e eles tiveram que chamar a ajuda dos outros barcos. E a partir daquele momento Pedro se rende aos pés de Jesus e fala: mestre, sai daqui que eu não mereço estar perto de ti. E Jesus fala para ele: olha, eu te mostrei que eu posso te dar todas as coisas temporais. Eu te mostrei que eu posso dar tudo aquilo que você imagina ou sonha. Mas eu quero falar para você que existe uma eternidade, existe um propósito sobre a tua vida. E além de você ser pescador de peixes, você a partir de hoje vai pescar homens. Porque existe um propósito para a tua vida.
O que você precisa somente, irmão, é ter um encontro com Deus. E esse encontro você está tendo hoje. Hoje você está tendo a oportunidade de receber uma palavra de Deus, te convidando a renunciar à mesmice que você tem vivido, te convidando a parar de viver uma vida comum, uma vida muitas vezes de desgraça, uma vida muitas vezes de dor, de angústia, uma vida muitas vezes de miséria, uma vida que não há alegria, que não há paz, para que você possa desfrutar essa vida com Ele, para que você possa renunciar à sua vontade, renunciar à sua forma de viver, falar: Jesus, entra no meu barco, porque eu quero experimentar essa nova vida, eu quero experimentar esse novo estilo de vida. Toma a minha vida nas tuas mãos, porque da forma que eu tenho levado, não vai dar certo, não vai chegar longe. Se você for observar nos evangelhos, o quanto que Pedro falhou, o quanto que ele errou, o quanto que ele foi impulsivo, mesmo depois de ter um encontro com Jesus. Mas se você for ver também as histórias dele, a vida dele, como ele viveu, era todo o tempo tentando se relacionar com Ele, tentando ter uma experiência com Ele, buscando aprender com Ele. Por isso eu falo para você, irmão, não importa como você tem caminhado, o que é importante é que você está aqui nessa noite. Jesus, Ele não quer saber como você é, mas Ele já está vendo lá na frente como você vai ver na presença dEle, como você vai ser, o que você vai fazer. Se coloque de pé. Eu não consigo pregar. O Senhor, Ele quer ministrar no seu coração nessa noite. Eu peço que você não olhe para ninguém, que você feche seus olhos, porque essa palavra vai ser ministrada no seu coração.